os que sulcam alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Ao céu subiam e desciam aos abismos. Seus corações desfaleciam de pavor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo e ao porto desejados conduziu. Agradeceram ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana, e se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Deus. Aleluia. 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 Grande profeta surgiu entre nós, se mostrou. É Deus que seu povo visita
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, este nosso Evangelho de hoje nos traz, sem dúvida nenhuma, um verdadeiro conforto para as nossas vidas. É assim que eu consigo perceber um pouco deste Evangelho, como uma palavra de Deus que vem nos consolar. É um evangelho que está bastante carregado de simbolismo, porque o fato de dizer que Jesus estava com os seus discípulos num barco, no mar, de noite, no meio de uma tempestade, cada uma dessas coisas representa um símbolo. O barco como a própria igreja, o povo de Deus, portanto o Cristo, que vai juntamente com o seu povo. Não é um Deus que coloca o seu povo para fazer uma caminhada sozinha, mas este mesmo Deus que coloca o seu povo em caminho é o mesmo Deus que continua a acompanhar o seu povo. E o acompanha mesmo nas situações de maiores adversidades, porque o mar à noite, dentro da linguagem simbólica da Bíblia, representa o mal, o perigo. E com isso nós já conseguimos decifrar um pouco daquilo que significa, portanto, este Evangelho. Nós vivemos em um mundo onde existe o mal, onde existem muitos perigos, e é neste mundo, desta forma, que nós todos estamos inseridos, como comunidade, como igreja, como povo de Deus, mas que não somos inseridos neste mundo de uma maneira a estarmos sozinhos e à mercê de todos os perigos que a nossa vida e que o nosso mundo acaba fazendo sobrecair sobre nós, porque junto de nós está a presença de Deus que não nos abandona, que nos acompanha. E é interessante porque dentro de todo esse simbolismo que o Evangelho nos apresenta, começa a falar que no meio da madrugada, enquanto estavam lá no meio deste mar, de noite, muitos ventos começam a soprar e vem uma tempestade forte. Esta tempestade faz com que ondas se levantem, estas ondas começam a entrar dentro do barco. Isso, sem dúvida nenhuma, acaba causando um cenário de muito pavor e medo. Imagina, se fôssemos nós, dentro de uma condição dessa. E não eram aqueles barcos, que hoje existem. Eram umas coisinhas bem porcaria que dava para fazer naquele tempo com a tecnologia que tinham. E então imagina, você dentro de um barco, no meio da madrugada, enfrentando uma tempestade, pronto para morrer. Quem que não ficaria com medo? Eu ficaria, Eu ficaria com toda certeza, Já não sou a pessoa mais corajosa do mundo, então com certeza o pavor tomaria muito a conta, como aconteceu com aqueles discípulos. Mas esse evangelho ele é muito peculiar porque, se de um lado está apresentando esse cenário de caos, um cenário de caos, é madrugada, é onda, é escuridão, é tempestade, é pavor, é medo dos discípulos. Aí do outro lado o que a gente vê? Jesus
sossegadamente dormindo em um travesseiro no fundo do barco. É brincadeira uma coisa dessa, não é? Os discípulos ficaram revoltados, né, com Jesus. No meio daquela confusão toda, no meio daquele caos todo, Jesus está lá tranquilamente, de boas, né, como o pessoal mais jovem costuma dizer, dormindo sobre um travesseiro. Vão acordar Jesus e questionar a ele: Senhor, não te importas que perecemos? Não te importas com tudo isso que está acontecendo? Não te importas com todo esse pavor, com todo esse cenário, com tudo isso? Vamos morrer e você vai ficar aí dormindo? Jesus se levanta com toda a tranquilidade, com toda a paz, de quem confia, de quem sabe o que está acontecendo, e com algumas palavras manda que os ventos cessem, que o mar se acalme, e tudo volta novamente a ter paz. E diante disso Jesus pergunta aos seus discípulos: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? A fé é o que sustenta a nossa esperança. A fé é o que nos faz acreditar que mesmo nos cenários mais difíceis da nossa vida, nós ainda somos capazes de vencer e superar as nossas dificuldades. É a fé que nos faz acreditar que o Deus que está conosco no mesmo barco, sabendo das nossas situações difíceis, sabendo das realidades duras que atravessamos e sabendo de todas as nossas lutas, no momento oportuno haverá de fazer com que as coisas se tranquilizem e encontremos a salvação, para não perecermos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé. Somos medrosos porque ainda somos pecadores, somos medrosos porque a nossa fé ainda é pequena, somos medrosos porque a nossa fragilidade às vezes nos pega diante de situações em que sofremos e às vezes chega a parecer que Deus não está conosco. Muitas vezes somos como aqueles discípulos e falamos: Deus está dormindo nesse momento? Onde será que Ele está? Por que não resolve as coisas todas que são necessárias? Por que não vem em nosso auxílio? Onde está este Deus diante de todo o caos que vivemos? E às vezes a nossa vida entra num caos danado. O nosso mundo atual, dentro desse contexto de pandemia que vivemos, está um caos danado. No Brasil, mais de 500 mil mortos, com governos que estão completamente alienados a essa situação e fazendo muito pouco, quase nada, e escarnecendo das vidas que se vão. Parentes nossos, amigos nossos, conhecidos nossos, sofrimento nosso, e diante de todo esse caos, será que Jesus está dormindo no nosso barco? E não só em relação a esse contexto de pandemia, mas em tantas outras situações da nossa vida que nos ferem, que nos tiram a esperança, que nos faz sofrer, que nos entristecem, que nos faz perder aquela ponta, aquele fio de fé, de força, de esperança que nós temos nesses momentos. Aonde Deus está? Ele continua conosco. Não nos abandonou, e não haverá de nos abandonar, mas o problema não é neste Deus que nos acompanha, o problema está em nós, que não confiamos como deveríamos confiar. Deus não nos deixa jamais. Esse Evangelho nos mostra isso e também outras passagens tantas da Escritura, como quando, por exemplo, o Senhor promete: eu estarei com vocês até o fim do mundo. Aquele que crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Eu sou o bom pastor. Venham ao meu coração para descansar, meu coração, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Não vos deixarei órfãos, mas mandarei para vocês o Paráclito, o Consolador. Tantas promessas que Deus fez
e que continua a renovar estas promessas de presença entre nós, de força, de ajuda, de esperança, mas às vezes nós ficamos cegos diante da dor e do sofrimento que nós passamos. E tudo bem, porque faz parte da nossa fragilidade. Mas não podemos ficar parados no medo. O problema não é ter medo, nós sentimos medo algumas vezes. O problema não é sofrer. Se existem tantas situações que nos trazem sofrimento, sim. O problema não é que às vezes vacilemos em nossa fé, porque a nossa fragilidade muitas vezes nos coloca dentro dessa situação, dessa condição. Mas o problema está em não nos voltarmos para o Senhor e saber que Ele está junto de nós. Quando deixamos de perceber a Sua presença, quando deixamos de entender que mesmo diante de tantas situações difíceis, ainda Ele está conosco. Porque é neste momento em que deixamos de perceber o Senhor, deixamos de acreditar nele, deixamos de ter essa fé que alimenta a nossa esperança, então, a partir daí, nós começamos a perecer. Porque já não encontramos a força que é necessária para superarmos estes nossos desafios. Por isso, queridos irmãos e irmãs, este Evangelho de hoje nos ilumina, nos orienta e nos enche também dessa esperança para continuarmos ainda diante de todas as dificuldades da nossa vida, firmes na nossa fé. Tendo esperança, acreditando que Deus, Ele que veio do céu para estar conosco, não nos abandonou e ainda assim vive junto de nós para ser a nossa força. Continua junto de nós para ser a nossa esperança. E mesmo no meio da nossa dor, da nossa tristeza, dos sofrimentos que temos, mesmo diante de todas as lutas que precisamos ter e fazer para superar as nossas dificuldades, nós ainda assim continuamos crendo que o Senhor está conosco, com a sua paz. Diante daquele cenário de caos, a paz de um Cristo que acompanhava o seu povo. E então, diante de todos os cenários das nossas dificuldades, dos nossos medos, das nossas desesperanças, mesmo nos cenários mais difíceis das nossas vidas, nós acreditamos, Deus está conosco, com a sua paz junto de nós, para nos ajudar a superar os nossos desafios, as nossas dificuldades, os nossos medos. Por isso não tenhamos medo. E quando tivermos medo, saibamos que Deus está junto de nós. Quando sentirmos a dor, quando sentirmos o sofrimento, saibamos, Ele nos acompanha. E seja isso a iluminar a nossa fé. Seja essa esperança a nos sustentar. Seja, de fato, este nosso acreditar no Deus que vai conosco para iluminar-nos e para nos fazer permanecer firmes, porque muitas vezes é a única coisa que nos resta. Olhar com esperança, sabendo que Deus está conosco. Por isso, meus irmãos e irmãs, firmes nesta fé, sabendo que Deus não nos abandona e que está junto de nós, mais uma vez, digamos que nós cremos e que este Deus que está conosco vai ser sempre Ele a nossa força. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiando no poder da palavra de Deus, elevemos a Cristo nossos pedidos, suplicando-lhe a graça de vencermos as tempestades que nos ameaçam. Rezemos juntos.
Por vossa palavra, salvai-nos, Senhor. Da tempestade e da doença que nos desestabiliza, rezemos juntos. Sua palavra, salvai-nos, Senhor. Da tempestade e da perseguição, por causa de nossa fé, rezemos. Por vossa palavra, salvai-nos, Senhor. Da tempestade e das brigas em família, que causam feridas em todos, Por rezemos. Vossa palavra, salvai-nos, Senhor. Da tempestade e da violência gerada pelas drogas e pelo álcool, Por rezemos. vossa palavra, salvai-nos, Senhor. Da tempestade e fenômenos da natureza que destroem tantas vidas, Por rezemos. vossa palavra, salvai-nos, Senhor. Salvai-nos, Senhor, nós vos pedimos, de todas as vezes que somos desesperançados diante das dificuldades, dos problemas, das doenças, diante de tantas coisas que afetam e atentam contra a nossa vida, para que a vossa palavra seja o nosso sustento e a nossa esperança, e sejamos ouvidos em vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que se elevam a ti, ó Senhor, o pão e o vinho, frutos na terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos, bem unidos,
louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e ao Odilo, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos, São José, esposo da Virgem Maria,
nosso pai Santo Agostinho, Santa Mônica, o Beato Mariano e todos os santos que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, Marina Cuni Miassaua, no 7º dia de seu falecimento, e todos os falecidos pelos quais celebramos esta missa, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia, aleluia, amém. O Senhor nos comunicou o seu Santo Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro De Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a nossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom.
Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Tu és minha vida e outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força e outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás. E do teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. E por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará.
Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Alguns avisos breves. Primeiro, agradecermos a todos os dizimistas dessa paróquia. Hoje nós também celebramos esta missa em intenção de cada um deles e suas famílias. E aquelas pessoas que desejarem contribuir com um dízimo podem procurar a Secretaria da Paróquia sempre ao final das nossas missas. Na próxima quinta-feira nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento, das 7h30 da manhã até as 18h30, quando será encerrada com a missa em louvor a Santa Mônica e São João, né? Dia 24 é dia de São João Batista. Então teremos a missa de São João e também em ação de graças a Santa Mônica. Então durante todo o dia o Santíssimo Sacramento ficará exposto aqui para ser adorado. No mês de julho, depois nós não teremos a adoração ao Santíssimo, tá? Também aquelas pessoas que quiserem e puderem colaborar com alimentos, a nossa comunidade paroquial está reforçando o nosso trabalho de assistência social e atendimento das famílias necessitadas. Então aqueles que puderem colaborar, sempre que vier para a missa e tiver algum alimento que possa trazer, contribuir, pode fazê-lo, que assim nós continuamos a ajudar estas famílias carentes aqui do nosso bairro. E também nós estamos vendendo o último talão da ação Entre Amigos, um valor unitário de R$15. E quem tiver interesse pode adquiri-lo na Secretaria da Paróquia. Vamos pedir a bênção, de Deus sobre todos nós, para que o Senhor Deus continue a nos acompanhar ao longo das nossas vidas e, como a palavra de Deus nos ensinou, mantenhamos firme sempre em nós a fé que alimentará a nossa esperança e não fará que temamos diante das dificuldades das nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que a Virgem Maria nos acompanhe ao longo das nossas vidas e sempre nos conduza a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora da Consolação, rogai por nós. Desejo a todos um ótimo domingo, uma excelente semana, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. O coração que era assim para a vida, o coração que era assim para o irmão, o coração que era assim para Deus, Reino de Deus renovou.